Ela? Pode. Deixa eu só fazer a introdução, gente. Boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos para nossos estudos em literatura infanto-juvenil. É o primeiro do ano de 2021 e temos, assim, grande prazer de compartilhar com vocês a pesquisa da Tuane, né, sobre as configurações da bruxa. A fala é dela, né? A pesquisa quem desenvolve é a Tuane, e aí eu passo a palavra à Tuane. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse espaço da UERJ, do grupo Encontros com a Literatura Infanto-Juvenil UERJ. Vou só retirar o vídeo, tá, professora, para não pesar, mas eu vou estar aqui falando, tá? Só vou retirar e escreve, pode começar se você quiser. Eu não estou vendo mais nada. Tá direito aí? Tá sim. Você só tem que agora abrir. E aí, como é que eu faço isso? Esqueci a tecla até agora. Acho que é F5. F5. Ou então a ampulheta aqui embaixo. A ampulheta ela também abre. Foi? Encontrou? Não, ainda tá a mesma coisa. Ué. Tenta apertar, ó, é tipo um livrinho aberto. É a segunda imagem, do finalzinho pro meio. Vai chegando lá embaixo, lá embaixo. Isso. Não tem um livrinho aberto? Agora foi. Show, agora foi. Espero que dê para ver, né? Então, realmente eu vi que alguém comentou imagem sinistra e realmente tem que ser algo impactante, porque realmente a gente não tem como falar sobre bruxas sem mencionar a origem, a Inquisição e tudo que ocorreu na história. Então, realmente, eu optei por essa imagem propositalmente, né, para que causasse realmente esse impacto. Então, configurações da bruxa. Pode passar, Sérgio? Então, eu trouxe para começar um ditado francês do século XV sobre as mulheres. Bem interessante, né? Diga-se de passagem. Um animal imperfeito, sem fé, sem lei, sem medo, sem consistência. Então, nós já começamos a enxergar como a mulher era vista nessa época, né? Então, eu também escolhi essa imagem simbólica, né? Então, a gente vê o sofrimento, vê a angústia, que é realmente o que nós vamos nos deparar nesse início, né, do conhecimento sobre as bruxas em si. Pode passar, Sérgio? Então, vamos começar com a história da mulher na Idade Média. Então, peguei algumas citações para a gente começar a entender essa história realmente. Pode passar, Sérgio? Então, o século XII assistiu a uma curva ascendente de autodepressão na religião e na sexualidade, com homens e mulheres buscando explícita ou implicitamente maior acesso a Deus e maior controle de seus corpos. Então, a gente vai começar a enxergar um pouco essa visão, principalmente da sexualidade humana. No século XIII, a Igreja, as municipalidades e as monarquias nacionais emergentes se mobilizaram para restringir a liberdade. Eu fiz questão de grifar isso, restringir a liberdade que havia prevalecido no século XII. A Igreja se preocupava particularmente com a regulamentação da sexualidade, ou seja, a campanha contra homossexuais, a segregação das prostitutas, a sacralização do casamento. Não que essas coisas não estejam ocorrendo atualmente, né? Que não deveriam mais, só que as coisas acontecem. E a regulamentação da espiritualidade, ou seja, a reafirmação do monopólio clerical sobre o acesso a Deus. Então, isso vai ficar muito evidente
nesse período. Então, vai começar a se impor uma doutrina, um controle sobre as mulheres, sobre as minorias especialmente. Então, sobre os leprosos, sobre as mulheres que procuravam um pouco mais de independência, não eram submissas dentro daquele núcleo patriarcal, né? Então, isso nós vamos ver um pouco mais a fundo. Próximo, certo? Pode passar. E aí eu trouxe uma imagem, né? Uma simples imagem de mulheres se reunindo para compartilhar experiências, pensamentos, o que nós fazemos hoje, ou que estamos fazendo agora, né? Então, nesse mesmo século, as autoridades já tinham decidido que havia chegado o momento de silenciar o tumulto de novas ideias e reintegrar ou eliminar movimentos religiosos dissidentes, ou seja, tudo aquilo que fosse contra aos ideais, né, pré-definidos daquela sociedade. Pode passar, Sérgio? E aí eu trouxe uma outra imagem. Todas as imagens vão ser assim, gente. Então já vou avisar de antemão, porque realmente era o que ocorria. Então essa imagem que eu trouxe é uma das torturas e condenações, que é basicamente o afogamento, né? Então provavelmente essa mulher já tinha sido acusada, condenada e posteriormente seria morta, né? Como nós estamos vendo. Pode passar, Sérgio? Outra imagem, né? Então a gente já vai ver essa questão dessa criança saindo do útero, era exatamente isso. Mulheres grávidas, né? Eram mortas assim mesmo. Então você subentende esse significado. Então morria a mulher e morria também a criança como se fosse um filho do diabo, né? Porque elas, na ideia da igreja, havia esse pacto entre a mulher, que é mais carnal, que nós vamos ver isso, né, no Maleus, e o diabo, né? Então temos que queimar tudo para que todos sejam salvos ao final das contas. Pode passar, Sérgio? E aí vai surgir um personagem que é o Papa Inocêncio III. Eu pus algumas citações bem interessantes sobre ele, que tinha o quê? Tinha um grande projeto para a recristianização da sociedade. Então ele queria um novo ideal, claro que isso vai trazer muitas consequências, né? Uma delas a gente vai ver, que é a Inquisição. Ele declarou que os hereges eram traidores de Deus, estigmatizando-os com o pecado fundamental do mundo feudal, infidelidade e traição, né? Então, a forma de julgamento era formulado a favor da acusação, em vez do acusado, e a favor da autoridade, em vez da comunidade. Isso tornou muito mais fácil a perseguição das minorias. Então, rapidamente, como é que funcionava? Se eu estava casada com um homem, né, e eu visse uma mulher dando em cima desse meu marido, se eu chegasse e apontasse que ela era uma bruxa, ela não tinha escolha. Ela já seria torturada para confessar que era bruxa. Ela não tinha a opção de que eu não sou bruxa e vou provar que não sou bruxa. Ela simplesmente era apontada, basta apontar para ser condenada e julgada. E, posteriormente, morta. Então, se eu recebo alguém que foi apontada como bruxa, eu vou pegar aquela mulher, torturá-la até ela confessar em meio a um público que ela realmente é bruxa, e todos os meios de tortura fazem com que a pessoa fale sem precisar de muito tempo, e ela automaticamente era morta, pior ainda do que a tortura. Né? Então, essa era a forma de acusação, de julgamento daquela época. Pode passar, Sérgio? E aí é uma imagem, né, da acusação mesmo. Essa imagem foi difícil encontrar, mas eu dei um jeitinho porque é bem significativa. Porque é basicamente acusação. Então você tem o apontamento, foi ela, perto de um tribunal, então acabou. A gente não tem muito o que fazer. Então, se foi ela que será a culpada e vai ter que pagar por isso. Pode passar, Sérgio? Novamente, mais uma imagem, né? Aí é justamente a mulher, né? Isso ocorria muito, né? A mulher apontando realmente a outra, né? Então, isso em pleno ao cenário mesmo daquela época. Pode passar, Sérgio?
Então, eu botei algumas pontuações de como a mulher poderia ser acusada de bruxaria. Então, a mulher considerada diabólica e, consequentemente, herege, né? Então, basta ser diabólica, então você já é herege, você não tem muita escolha. Possuía atributos inexplicáveis perante a razão. Então, esses atributos inexplicáveis que é a chave da questão. Então, algo que eu não consigo compreender ou aceitar não cabe na nossa sociedade. Então, haveria a perseguição. Então, curas através de ervas naturais, realçando a sua facilidade em alquimia, assim, ultrapassando o conhecimento do médico local, que costumeiramente era um homem. Agora, essas curas através de ervas naturais, todos nós fazemos hoje. Se for esse o caso, todos temos que ser julgados e condenados, porque é algo que nós fazemos. Então, por exemplo, não queremos ir ao médico, mas eu sei que tal erva funciona, então vou fazer um chá daquilo para melhorar. Então, isso era o que as mulheres faziam naquela época. Dons adivinhatórios, aí já é uma questão mais do sobrenatural mesmo. Feitiços e simpatias para qualquer situação ou ocasião. Isso me faz lembrar muito as simpatias de final de ano. Então, quem não faz, né? Quem não pula as 7 ondinhas, né? Quem não deixa a sua oferenda no mar, né? Então, tudo isso é envolto de misticismo. A conexão com a natureza, como um local de recarga espiritual e contemplação das forças sobrenaturais, também, claro, é da natureza que a bruxa suga essa energia, até porque a natureza, a floresta, é sempre aquele lugar à margem, aquele lugar inacessível, inalcançável, onde aqueles que são muito aventureiros chegam a adentrar. E a demonstração de independência, isso é fundamental. Independência em suas ações cotidianas, ou seja, eram livres e não submissas ao modelo da sociedade. Então, aquela imagem, né, pode passar, Seve? A próxima é bem interessante. É exatamente isso. Mulheres que se juntam, né, que se agrupam para compartilhar experiências, né? Então, tais atributos levaram-no a ser considerada uma mulher louca, delirante, maligna, que possivelmente tinha um pacto com o diabo, né, o Senhor das Trevas. E assim era vista como uma ameaça, né, iminente e sombria às ordens religiosas e ao conhecimento científico daquela época, ou seja, né, o médico local, que condenavam aquilo que não poderia ser explicado, compreendido e admitido naquela época. Pode passar, Seve? E assim, essas mesmas mulheres que estão reunidas, isso é uma espécie de sabá, né, que é essa reunião, nessa confraternização, elas foram obrigadas, por intermédio de torturas, né, a assumir esse estigma, né, essa marca de praticarem bruxaria ou feitiçaria, atividades que assustavam, obviamente, né, o imaginário histérico e coletivo daquela época, né? Ou seja, jovial ou idosa, de qualquer forma, estaria violando as leis do cristianismo, sem perdão ou redenção, nada disso. Então, algo deveria ser feito em relação aos seus pecados. E assim nós teríamos, né? Assim seria. Então, condene à morte. É o que nós podemos fazer nesse período, né, com a Inquisição. Pode passar, serve. Aí eu vou para uma outra parte, que é a Inquisição e o martelo das feiticeiras. Claro que aí a gente chega a um momento um pouquinho sombrio, né? Mas, infelizmente, faz parte, a gente não pode fugir disso. Pode passar, Seve? Esse é um livro bem interessante para estudar, não para ler assim como forma de entretenimento. Claro que não. Mas o Martelo das Feiticeiras, ou o Malleus Maleficarium, ele foi escrito, né, por dois alemães, né? Então, como eu pus ali, a obra de mentes doentias, né, que aborda com maior relevância a perseguição e a condenação de centenas de mulheres tidas como bruxas muito entre aspas, ou feiticeiras também muito entre aspas, né? A ideia macabra começou com a preocupação do Papa
Inocêncio VIII, que desejava limpar, esse limpar também é muito entre aspas, a Europa de possíveis bruxarias. Então, como você condena o mal? Praticando o mal? Então, como é que eu, sendo, né, um papa, vou pedir a tortura, o julgamento de mulheres, grávidas ou não, homens homossexuais, enfim, minorias ou maiorias, né, dessa época. Esse livro tá para ser baixado, pode ser baixado pelo Lê Livros, gratuitamente. Ele tem 3.000 e poucas páginas, mas não se assustem. Essas 3.000 e poucas páginas é porque ele está em um formato diferente. Mas ele é rapidinho de ser lido. Vai dar um pouco de raiva, de revolta, isso é obviamente. Eu separei até mesmo uma passagem, né, interessante, mas realmente é como a mulher era vista naquela época. Então, a capa em si, você já vê a mulher, várias já sendo queimadas, e já tem mais uma indo para o forno, indo para a fogueira, não é? Então, esse livro é bem interessante para se analisar essa origem, né? E eu fiz algumas separações para vocês verem como ele funciona em si. Pode passar, Sérgio? E aí, eu trouxe mais uma imagem. Vocês podem ver que lá em cima tem uma amarrada, não é? E uma aqui no chão, já sendo torturada. Tem um já tentando pôr um fogo ali. Então, essa era a visão. É como se fosse um campo de concentração mesmo, né? Então, se nós formos pensar nisso, é basicamente, ali haviam mulheres, sim, inocentes, né, que foram apenas apontadas, assim, como se fosse o bode expiatório de uma situação. Então, você é bruxa, você tem que ser condenada. Infelizmente, né, a vida é assim, mas você vai ser salva. Então, eles tinham essa afirmação: você vai ser salva. Se você for queimada, né, ou jogada em um rio, amarrada, seja o que for, ou empalada, que também tinha isso, você lá em cima vai ter a sua alma salva e acolhida por Jesus Cristo, por Deus. Então pensa nisso, é um sacrifício, mas que você vai se sentir bem, a sua alma vai ser salva. Esse era o pensamento bem interessante da época. Segue, pode passar. Mais uma vez, essa parte é bem interessante, essa imagem que percebo, é o que eu falei, sempre vai ter alguém da igreja, né, com um crucifixo, como se estivesse exorcizando o espírito maligno que possuiu aquela mulher. Porque, como nós vamos ver, a mulher é uma ponte mais fácil para que o diabo se manifeste, por incrível que pareça. O homem não, o homem ele acaba sendo influenciado por essa mulher tão fraca, mas que tem esse poder de seduzir o homem a ponto dele pecar. Então, vamos ver essa dualidade. Como é que funciona isso, né? É uma mulher fraca, mas que tem esse poder de atração, né? De mudar um homem e tal, né? Então, isso é bem interessante. Então, sempre a gente vai ter olheiros que vão ficar ali só visualizando o que está sendo posto em praça pública, né? E sempre com a imagem religiosa, para que ela seja purificada. Essa mulher seja purificada nesse momento. Próximo, pode passar, sério. O próximo, eu faço uma separação mesmo do livro. Então, ele é dividido em 3 partes, né? O livro sempre com capítulos intitulados questões, né? Então, os capítulos são tidos como questões. Na parte 1, a gente tem o reconhecimento de bruxas através de suas atitudes suspeitas. Mas quais são essas atitudes suspeitas? Tudo aquilo que nós vimos. Independência, alquimia, dons adivinhatórios, simpatias e feitiços, às vezes até uma fofoca traz esse apontamento, esse julgamento, essa condenação, né? Na parte 2, a gente tem a explicação dos possíveis malefícios e como quebrá-los, né? Então, a gente tem os malefícios, sentidos mesmo, né? E a forma ideal de quebrá-los para que isso não ocorra mais. E a parte 3 são as formas corretas, eu botei esse corretas entre aspas, né? De julgamento e condenação. Ou seja, como eu posso fazer de forma correta para que essa mulher pague corretamente algo que ela não fez,
diga-se de passagem, para que o corpo dela siga, a alma dela siga em direção a Jesus Cristo, né? Então ela pecou aqui, a gente vai condená-la, mas do outro lado ela será salva. Pode passar, serve? E aí eu trago uma questão, né, do Maleus Maleficarum. Então, ela é basicamente assim, vê o que vocês acham. Mas a razão natural está em que a mulher é mais carnal que um homem, o que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E convém observar que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a partir de uma costela do peito, cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. Pobre homem, né? E como, em virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona e mente. Basicamente, nós vemos isso nos dias atuais. Nada se modificou. As coisas foram sendo evoluídas até um nível em que nós vemos feminicídios anos após anos, meses após meses, semanas atrás de semanas. Então, isso a gente já tinha naquele período, né? Então, basicamente, essa é uma das questões que o livro trabalha, né? Primeiro, ele vai explicar o porquê essa mulher, por assim dizer, é tão ruim, né? Então, é tão pecadora, porque ela foi a culpada, né? Porque o homem entrou no seu pecado e tal. No segundo, a gente vai ver os malefícios que essa mulher pode cometer. E o terceiro, a forma correta de puni-la. Né? Então, tudo muito bem estruturado. Né? Serve, pode passar. Eu trouxe outra imagem. Então, vocês percebam o sofrimento, né, das três mulheres que estão aqui. E os homens, vocês podem ver que a maioria é homem. Né? Porém, existem histórias de algumas mulheres que também eram uma espécie de carrasco. Mulheres matando próprias mulheres. Não é? Então, vocês veem a forma pacífica, né? Sempre com o crucifixo, né? Apontando para elas. Então, assim, a sua alma vai ser salva através desse sofrimento. Né? Então, vocês imaginem essa tortura hoje. Não é? Então, isso a gente pode ver em muitas situações. Um exemplo o micro-ondas, né? Que nós conhecemos e tal, nós vimos por noticiários e tal. Então, isso não se perdeu muito. Pode passar, Sérgio? E aí, eu trouxe apenas duas. Professora, foram só duas. Eu não quis botar mais, porque realmente a gente está em um período onde menos sofrimento é o ideal. Né? Então, eu coloquei duas torturas apenas, quer dizer, né, para explicar um pouquinho como é que funcionava isso. Então, a primeira é a cremalheira. Então, como é que funcionava isso? A cremalheira geralmente consistia em uma estrutura de ferro com um rolo de madeira em uma ou ambas as extremidades. As vítimas tinham as mãos atadas a um rolo e os tornozelos atados ao outro. Durante os interrogatórios, seus torturadores usavam os rolos para aumentar a tensão nas amarras e esticar o acusado. As articulações da vítima acabariam por ser deslocadas e depois separadas completamente, enquanto elas ouviam o estalar e o rompimento de seus próprios ossos. Isso era o suficiente para qualquer um se declarar culpado de qualquer coisa. Então, é o que eu disse a vocês. Então, qualquer tortura já era o suficiente para você confessar. Você não iria aguentar aquilo por muito tempo. Então, a morte era melhor do que estar em uma situação dessas. Serve, pode passar. Eu trouxe a imagem para vocês. Então, era basicamente isso. Então, vocês percebam. As partes iam se esticando. Então, você imagina você ser, aos poucos, quebrado, esticado, ao ponto que você não aguenta mais e diz, sim, eu sou bruxa. Sim, eu fiz isso, mesmo não fazendo. Tá, então agora você vai ser morta. Porque você já confessou, é tudo que a gente queria. Então, você vai ser posta em um local para ser executada. E a última, só trouxe duas mesmo, pode passar, serve, que é o picador. Então, como é que funcionava isso?
Este chegou a ser considerado o método mais preciso, esse preciso eu tinha que pôr entre aspas, né, de testar a feitiçaria. A acusada era despida completamente na frente da corte. Ou seja, aí já era algo torturante, né? Você está exposta, né, diante de 100 homens, 200 homens, né? E depois tinha seus pelos e cabelos raspados da cabeça aos pés. Existe um filme muito bom que se chama A Noiva do Diabo, em que a gente vê essas duas torturas sendo praticadas, né? Então, vocês encontram pela Netflix. É muito bom, foi um dos filmes que eu tive que analisar. Assim, é pesado, tanto ele como Morte Negra também é pesado. E os dois têm torturas assim. Então, é realmente aquela exemplificação, aquela ilustração das coisas que aconteciam. Então, a Morte Negra vai pegar justamente a Peste Negra. Por isso que Morte Negra, né, tem esse similar. Só que nesse filme há uma inversão. A aldeia que tem a curandeira, a bruxa, vai fazer com que os cristãos que vão lá para resgatar essas pessoas que não foram atingidas pela Peste Negra, sim, liberem a sua fé de Deus. Não vão mais acreditar em Deus. Nada disso. Né? Eles realmente vão ir contra os mandamentos de Deus. Claro que nenhum deles vai ceder, né? E um dos curandeiros, né, acaba sendo preso e levado. A tortura não é apresentada ainda bem, né? Mas a mulher que comandava essa aldeia acaba fugindo. Né? Mas aí a gente vê uma inversão realmente de personagens, né? Então aquele que vai ser queria torturar acaba sendo torturado da mesma forma que eles iam fazer. Isso em Morte Negra, né? E A Noiva do Diabo, a mesma coisa, né? E eu também analisei, isso tudo tem no Dialogartes em Livros, no primeiro em Lige, né, que nós fizemos, né? Foi o nosso primeiro evento muito grande, né? Em Luta pelo Amor, né? Que é um filme mais assim suave, né? Se passa em Veneza com as cortesãs, que eram vistas como feiticeiras, porque sabiam ler, se postavam assim mais, né, atraentes, sedutoras, coisas que as mulheres casadas não tinham, elas eram muito submissas, e as cortesãs eram muito mais livres, independentes, né? Então também sofreram o peso da Inquisição. Né? Então são 3 filmes bem interessantes que vão abordar essas torturas, essa fase mais tenebrosa, de forma bem interessante. Então, voltando, o picador procuraria então a marca do diabo, picando toda a vítima com uma agulha grossa. Acreditava-se que haveria um local na pessoa que não sangraria nem causaria dor, prova de um contrato com o diabo. Muitas mulheres confessavam apenas para acabar com a humilhação de estarem despidas naquele momento. Então, naquele instante, as mulheres, eu li isso em um livro, eu tenho até que anotar, porque é interessante, as mulheres eram um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, mais voluptuosas, né? Então, elas não sentiam realmente tanta dor ao serem picadas. Então, isso era usado contra elas, né? Então, basicamente, tudo era feito para que essa mulher fosse condenada mais rapidamente. Pode passar, Sérgio? E eu trouxe uma imagem para demonstrar isso. Então, vocês percebam. Aqui, vocês veem, a gente já tem mulheres fazendo a mesma coisa, né? Indo contra outra que possivelmente ou é um desafeto, ou é alguém que teve uma rixa, alguma coisa assim. Então, já que exemplo, tá? Um exemplo que também tem em A Noiva do Diabo. Eu quero ficar com o marido dela. E eu sei que tem a Inquisição aqui na aldeia, né? Os julgamentos e tal. Então eu vou acusar aquela mulher de bruxaria. Essa mulher vai ser condenada e eu fico com o marido dela. Isso também ocorria. Mulheres contra mulheres. Não tinha aquela união, né? Pode passar, Sérgio? E aí a gente chega a uma outra parte, que é a dualidade feminina, né? Claro que a dualidade de todos nós. Então, nós caminhamos com o bem e o mal simultaneamente,
Alguns elevam mais o seu bem, alguns elevam mais o seu mal, dependendo de como as pessoas lidam melhor com as suas situações diárias, né? Pode passar, Sérgio? Sérgio, você pode passar. Ah, tá, foi. Volta um, que foram 2 vezes. Isso, beleza. Então, eu trouxe mais uma imagem, né? Sempre assim, algo muito sofrível, muito assim. Essas imagens, até para quem gosta de ilustração, nós temos ilustradores, brilhantes ilustradores no nosso grupo de pesquisa, né? Então, essas imagens são bem interessantes para quem gostar de ilustrações, quiser analisar. Eu também trouxe algumas imagens de obras que eu vou analisar com vocês, espero que dê tempo, eu acho que vai dar tempo de analisar tudo que eu trouxe para hoje. Amanhã tem mais. Então, para quem se interessar, eu posso até enviar essas imagens separadamente em um arquivo. Então, o que eu pus aí? A caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua própria função reprodutiva e preparou o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. Né? Então, a solução, a Inquisição, a caça às feiticeiras, né? Ou seja, o maior feminicídio da história, o qual fazia o quê? Buscava caçar as virtudes, inteligência e empoderamento femininos. Era basicamente isso, nada do que nós não vemos hoje em dia, né? Então, o que eu falei antes sobre aquela questão do Maleus, maleficaram de que a mulher é mais carnal que o homem, ou seja, mais propensa a fazer um pacto com o diabo, com essa premissa, eles acreditavam que o diabo possuía as almas dos fiéis através do corpo e de sua sexualidade. Primeiro, era o corpo e, por fim, a alma. Dessa forma, as mulheres eram vistas como o portal, vamos botar esse portal entre aspas, o portal para que o mal pudesse se manifestar orgiasticamente, né, em orgias mesmo. E nós encontramos imagens do diabo envolto de várias mulheres, né, orgiasticamente, né? E assim, juntamente a elas, desencadear malefícios irreversíveis por todos os locais onde passasse. Então, a acusação bastava para ser culpada, torturada e, consequentemente, morta, como eu havia dito. Sérgio, pode passar. E aí eu trouxe só uma citação da Silvia Federet, que é bem interessante. O livro dela também tem para baixar no Lê Livros. Depois eu posso enviar as referências para vocês, sem nenhum problema, que os livros são bem interessantes mesmo para quem se interessar pelo tema. Então, embora a caça às bruxas estivesse dirigida a uma ampla variedade de práticas femininas, foi principalmente devido a essas capacidades como feiticeiras, curandeiras, encantadoras ou adivinhas, que as mulheres foram perseguidas, pois ao recorrerem ao poder da magia, debilitavam o poder das autoridades e do Estado, dando confiança aos pobres em sua capacidade para manipular, isso é bem interessante, manipular o ambiente natural e social e possivelmente para subverter a ordem constituída. Então, aquele pré-modelo determinado ali que deve ser seguido à risca, né? Sérgio, pode passar? Então, aí nós temos essas mulheres, vamos dizer assim, as mulheres, as feiticeiras, né? As curandeiras, as renzadeiras, que nós também temos, né? Como essa mulher, vista assim, né, normal, pode passar, Sérgio, se transforma nisso. Como? Como ocorreu essa transformação? Como a mulher foi tida como algo maligno, algo monstruoso? Ela sofreu esse processo de monstruosidade ao longo do tempo. Será que é uma ameaça? Então, já que é uma ameaça, é o mal. Então, o mal deve ser combatido, então deve estar à margem sempre, né? Então, como acreditar que mulheres sábias, filhas da natureza, curandeiras e renzadeiras poderiam ser alvo de uma caçada impiedosa que tinha como intuito a limpeza do mal?
né? Então, a separação entre o bem e o mal é uma premissa da vertente cristã, se a gente pensar, né? Algo que não ocorre, se a gente pensar, por exemplo, no africanismo, nos orixás. Se nós pensarmos nos orixás, a gente tem as divindades, têm as duas faces. As pessoas chegam a elas para pedirem coisas boas e coisas não tão boas, coisas ruins. E eles podem ou não fazer. Então, na vertente cristã, tem essa separação entre o bem e o mal. Então, o diabo e Deus. Mas onde ocorreu, já que Deus foi a origem de tudo, então ele criou o mal também, criou o diabo junto. Então, onde teve essa separação? Onde ocorreu essa separação? Né? No africanismo, a gente não tem isso. Né? Então, a gente tem uma divindade tendo uma dupla face, que é o duplo. Né? Então, ele tem as duas faces. É interessante que não hoje, mas amanhã, eu vou trazer Uxa, ora fada, ora bruxa. Não que seja uma orixá, não é, mas é uma bruxa e uma fada. Ambas disputando o mesmo corpo. Né? Então, a positividade vai para a fada, como sempre, né? E a negatividade vai para a bruxa. Claro que isso foi sendo desmitificado através da Malévola. Vamos pensar assim, que é uma fada. Mas ela é uma fada maligna, ela é maligna porque ela teve uma razão. Então, tudo isso nós vamos ver amanhã com mais tranquilidade. Né? Então, a mulher, né, independente, sedutora, defensora do conhecimento e feiticeira, transforma-se fisicamente, né, e, claro, mentalmente, em uma velha decrépita e animalizada, que busca apenas fazer o quê? Malignidades em quase todas as histórias infantis, sendo uma das principais vilãs dos contos de fadas. Claro que existem outros. Vinícius pesquisa o Barba Azul, o Lobo Mal, né? Então ele prova por A mais B que o lobo não é mau. Ele é só um animal faminto. E realmente é razão. Quem é o culpado é quem adentrou o espaço dele. A mesma coisa a bruxa em João e Maria. É a mesma coisa. Então, claro que nós estamos defendendo, né, o nosso cliente, né, que são os vilões. Mas cada um tem a sua forma de chegar a um objetivo específico. Serve, pode passar. Ah, antes disso, não passa, tá? Volta rapidamente, só para mostrar algumas coisas. Se vocês perceberem, essa imagem é bem significativa. A gente tem sempre coisas bem assim tenebrosas, bem assustadoras, bem lúgubres, né, ao redor dessa bruxa. Sempre com um aspecto meio estranho, um nariz grande, mãos que parecem garras, né, sempre com o cajado para sustentar a sua velhice, a sua idade. Né? Vocês veem as cobras em volta, né? Os animais vão estar em volta, mas principalmente os animais peçonhentos. Vocês não vão ver um coelhinho branco ao lado de uma bruxa, né? Só se ela for boa, claro. Mas quando a bruxa é má, a gente não vai ter isso. E percebam ao lado uma junção de vários frascos. Consequentemente de quê? De poções. Então, essa bruxa é feiticeira, usa poções para chegar ao seu objetivo. E pelo aspecto dela, é um aspecto super ameaçador. Pode passar? Exatamente, Agostinho, é só para fazer despacho mesmo. Próximo. Então, a bruxa, uma vilã icônica, né? Pode passar? É isso mesmo? Pode deixar aí. Então, nesse universo fantástico e inalienável, forças beligerantes do mal atuam em detrimento das pessoas boas, humildes, submissas, inocentes, pacíficas, felizes, porém são sempre vencidas pelo poder do bem. A vilania e o heroísmo são façanhas realizadas por seres humanos, e nós vemos isso constantemente todos os dias, inumanos ou sobre-humanos, que possuem qualidades extraordinárias e transformam episódios simples da vida real em fatos surpreendentes. Né? Essa é a citação da Maria Goretti Ribeiro, é bem interessante, ela tem esse artigo bem pequeno, mas que é bem consistente. Pode passar, Sérgio?
Então, a partir da Idade Média, esta personagem, né, intrigante e misteriosa começou a ser satanizada e a ter um perfil estereotipado em quase todos os contos da tradição. Então, ela vai ser velha, decrépita, animalizada, vai ter um faro como se fosse de um animal prestes a agarrar a sua presa, né? Então, aspectos como a velhice, a feiura, a deformação física, especialmente a deformação física, a falta de sentimentos humanos, a negatividade, eram essenciais para se identificar a bruxa. Um exercício rápido. Se alguém, exemplo, mulheres, né, que estão nos assistindo agora, se uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, chega e diz, você é uma bruxa, você provavelmente não vai se sentir muito feliz com essa declaração. Eu gostaria muito, né? Adoraria ser chamada de bruxa, mas muitas pessoas iriam se sentir ofendidas, porque a gente já tem esse imaginário fixo na mente das pessoas. Então, a bruxa é algo ruim. A bruxa é algo maligno. Mas se você chama aquela pessoa, você é uma fada, quer dizer o quê? Você é bondosa, você é boa, você é angelical, você é tudo de bom. Então, ela não vai se sentir ameaçada por isso, né? Então, é interessante a gente ver. Mas quando você afirma, você é uma feiticeira, talvez ela se sinta, nossa, eu sou muito sedutora. Provavelmente, né? Então, a gente tem essas três separações: fada, bruxa e feiticeira. Eu chamo de... é a mesma face, são várias faces de uma mesma moeda. A madrasta má, a curandeira, a feiticeira, a fada, né? São variações, são faces de uma mesma moeda. Então, próximo, Sérgio, pode passar. E aí, eu trouxe uma imagem bem, né, interessante, né? Vocês percebam. Isso é uma imagem assustadora. Se você coloca essa imagem para uma criança, ela nunca vai querer ser isso. Nunca. Nossa, eu vou querer ser esse monstro? Nunca, né? Mas aí que tá. Isso foi criado aos poucos, né? Então, os contos de fadas sempre estiveram presentes na memória, no inconsciente do indivíduo, da pessoa. Seja com narrativas repletas de aventuras e muita astúcia, claro, né? Seja com monstros e seres aterrorizantes que insistem em permanecer nos pesadelos das crianças, né? E aí eu faço a pergunta: o que torna um herói ou heroína capazes de se tornarem grandes e memoráveis? O vilão. O vilão está ali para fazer esse fundamento, para ter essa engrenagem essencial para que a narrativa tenha peso. Vocês imaginem a Bela Adormecida, especialmente da Disney, sem a Malévola. Seria muito chato. Porque o filme é dela e ela passa o filme inteiro dormindo, esperando que alguém faça algo por ela, esperando ser acordada pelo príncipe. Então, por que hoje a gente não faz um live action da Bela Adormecida? Não, a gente faz a Malévola, para a gente ver o ponto de vista da vilã. Por que ela se transformou nisso? Né? Então, isso é bem significativo. Tanto que o filme teve baixo orçamento. A Bela Adormecida em desenho teve baixíssimo orçamento, porque o filme é um pouco chato. Né? Então, quando veio Malévola, trouxe um outro ar, né, pra gente, né? Sim, então, em muitos momentos, essa bruxa que nós estamos vendo aí, né, ela se torna, pode passar, se torna a possuidora do corpo e da alma, ao tentar comer as partes de sua vítima, né, além de sugar a sua alma com o intuito de obter jovialidade e vigor por toda a eternidade. Então, a gente vê filmes, não sei, provavelmente a maioria já deve ter visto. O filme Abracadabra. Elas já começam fazendo uma poção que elas vão dar à menininha, para que elas possam sugar a energia vital dela e permanecerem jovens, belas e eternas, né? Sempre. Então, é isso. Então, é sugar a alma, né? O corpo em si dessa pessoa que provavelmente vai ser mais bela e mais jovem. Então, visto Branca de Neve, né? Então, na Idade Moderna, hoje, a bruxa permaneceu como uma fugitiva. Ela é uma fugitiva.
por ainda conter esses traços que a razão não pode explicar ainda, né? Sendo considerada uma vilã que raramente obtinha êxito em seus planos. Se nós pensarmos, ela é quase um coiote com papaléguas. Ela sempre está ali armando, mas ela é posta ali para que a criança diga e veja, não, o mal sempre se dá mal, realmente. Então, o bem prevaleceu. Então, ela é sempre posta ali com esse intuito. Então, essa imagem é bem significativa, porque é o que a bruxa é. Ela é a floresta. Se uma criança entra nessa floresta, como João e Maria, ela tem que estar preparada. Isso me recorda, não sei se vocês viram, o filme é muito bom, é uma nova visão de João e Maria. Eu vou até trabalhar, vai ser a última coisa que provavelmente eu vou ver hoje. É Maria e João, Conto das Bruxas. Porque aí a gente tem uma tríplice. A Maria, a bruxa idosa e a bruxa nova. Né? Então, e o menino, o lado masculino, é afastado. Ele é quase engolido pela Maria, realmente. Então, nesse sentido, ela fala assim, a bruxa, o que vocês duas crianças tão convenientemente desprotegidas aqui na floresta estão fazendo aqui? Quer dizer o quê? O que vocês estão fazendo aqui, vocês, desprotegidos no meu território? Então, é basicamente isso. A bruxa tem esse poder. Então, ela está ali, toda aquela parte da marginalidade é ela. Ela está à margem, ela é a outra, ela é o outro, é aquele ser desconhecido que nós precisamos conhecer. Então, é um monstro que causa repulsa e atração ao mesmo tempo. Para mim, é totalmente atração, mas para alguns pode trazer repulsa. Então, se a gente volta àquela imagem de antes, repulsa. Você vai sentir medo. Mas se você encara ela de outra forma, nossa, é atrativo. Um exemplo disso é o vampiro. O vampiro é um monstro, né, um ser sobrenatural, que causa repulsa e atração. Por que ele causa repulsa? Pela forma dele, os dentes, né, bebe sangue e tal. Mas e a atração? A imortalidade, as transgressões, as normas, as regras, as normas convencionais. Então, tudo isso causa essa atração. Poxa, eu tenho essa repulsa sobre esse monstro, mas ele me encanta tanto, eu não sei explicar o motivo, mas é isso, são os dois lados. É o que causa repulsa e que causa, ao mesmo tempo, uma atração mesmo. Né? Seve, pode passar? Então, mais uma, essa daí é O Caçador de Bruxas. Não é um filme muito bom, né? Mas eu peguei a imagem para vocês verem. O cabelo dela parece galhos. Então, ela é a continuação da floresta, se vocês pensarem. É como se a floresta fosse ela. Os galhos secos, né? Sempre vão ser secos se a gente ver uma bruxa mais perversa, né? Então, a bruxa é uma personagem feminina, anciã, enrugada, com feições aterrorizantes e dons peculiares, sobrenaturais e diabólicos. Além de ser adepta da necromancia. Então, isso também vai ser muito recorrente em algumas narrativas, sendo capaz de matar qualquer ser que possa se tornar um obstáculo aos seus terríveis planos. Né? Então, esta criatura maligna busca o seu poder em meio à natureza. O que é quem? A grande mãe. Né? A origem de toda a vida. Né? Da qual a gente retira forças para diferentes tarefas, como proteção, cura e algumas vezes a morte, né? Porque é aquilo que eu falei, tem o lado dual. Aquela mulher doce, mais ameaçadora, materna, mais agressiva, sombria, é o lado de todos nós, né? A natureza é o porto seguro de onde consegue auferir, né? Retirar o seu poder e se conectar com seres mágicos, que podem ser inspiração para possíveis metamorfoses animalizadas. Né? Então, essas metamorfoses, sapo, corvo, gatos, né? O que for mais terrível, claro, indo para um lado mais maligno dessa vilã, que ela vai poder fazer essa metamorfose. Seve, pode passar.
trouxe uma outra imagem complicada, né, de se ver, mas realmente esse é um monstro que causa repulsa. Ele não vai atrair. Ele não vai atrair a criança. Algumas crianças podem até ser atraídas por isso. Eu seria atraída, mas existem crianças que não vão ser atraídas por essa imagem. Então, eu botei aí para vocês. Os monstros são a corporificação metafórica dos desejos, das ansiedades, das fantasias e, sobretudo, dos medos de uma sociedade. E, assim sendo, funcionam como agentes da norma, situando-se como uma advertência contra a exploração de fronteiras e limites. Quem fez essa citação foi o professor Júlio França, que é o professor da casa, né, que trabalha o gótico. Já fiz algumas disciplinas com ele. Ele é excelente para trabalhar essas coisas do medo, do monstro, do grotesco. Né? Então, é bem legal de ser visto. Segue, pode passar. E aí, a gente vai ver agora a transposição dessa mulher independente, né, anteriormente independente, a bruxa perversa das histórias infantis, né, seja na tela, nos filmes, né, seja nas páginas dos livros. Pode passar, sério. Então, trouxe uma citação da Eliana Calado, né? Nos contos populares, a bruxa continuava a exercer sua vocação de vilã, mas de uma forma cômica. Não é mais a horripilante serva de Satanás. É apenas uma velha invejosa, cujo feitiço teima em virar contra si mesma. Então, por exemplo, estamos morando de frente para uma senhora que fica o tempo todo fazendo a fofoca. Em algum momento alguém vai falar, poxa, você é uma bruxa, né? Você só vive com inveja, fazendo intriga, sendo perversa, né? Sem necessidade. Claro que eu não faria isso, mas a bruxa não é vista apenas dessa forma, mas é como já está internacionalizado na cabeça das pessoas. Então, a bruxa sempre vai ser algo ruim, algo maléfico. A fada é uma coisa boa. A fada é outra história. É aquela coisa inalcançável, pura. Nós vamos ver que não é bem assim depois. Então, nos contos, a bruxa preserva muitas das suas antigas características. Ou seja, tanto nos filmes quanto nas páginas dos livros. Comunica-se com os animais, se metamorfoseia, lança sortilégios, provoca alucinações, é traiçoeira. Lembra desse traiçoeira? Do Maleus. A mulher é o quê? É traiçoeira, mente e sempre faz o quê? Ela sempre vai fazer o mal, sempre vai trapacear, sempre vai ser apontada como a vilã da história, persegue crianças e etc. Né? Mas é uma bruxa ridicularizada e fadada sempre, quase sempre, ao fracasso. Ela quase nunca sairá vitoriosa, né? Porque aí que tá. Ela está ligada ao mal. O mal tem que ser vencido. Por isso que ela sempre vai estar fadada ao fracasso. Sérgio, pode passar? E aí eu trouxe algumas imagens de algumas bruxas conhecidas, provavelmente vocês conhecem, né? Então, aí a gente tem a Úrsula, né? Eu vou trabalhar um pouco com ela, assim. Eu não vou trabalhar a fundo, mas vou mencionar um pouco dela em comparação à bruxa real, né? Do conto A Pequena Sereia, do Andersen, né? Então, a Úrsula, sensacional, né? Maravilhosa, realmente percebam. Como é que a Disney ela trabalha? A Disney ela tem que ter vilões ali, fixos, reais, visíveis, explícitos. Quer dizer o quê? Essa imagem poderia ser de uma heroína? Nunca. Nunca. Seria de uma vilã. Por quê? Não sendo preconceituosa, nunca nada disso. Mas como costumam ser as heroínas belas, boas da Disney? Cabelos longos, pele clara, corpo todo, né, como se fosse uma modelo raquítica, né? Então tudo nos seus padrões. Maquiagem leve, isso é importante. Unhas, não tem pintura. Então perceba a Úrsula, ela se encaixa em tudo isso que eu disse? Não. O cabelo dela é curto, sensacional. Branco, sensacional mais ainda. Batom vermelho. Vocês veem que a sombra dela é bem chamativa. A pele dela é roxa, lilás, né? E ela é voluptuosa. Ela é acima do peso. E, além disso, ela... Olha os tentáculos.
Então, realmente, uma diva de ópera. Então, realmente, a Úrsula vai imprimir aquela vilã mesmo. Então, a Disney, a criança vai olhar o desenho da Pequena Sereia. Ah, não, eu não quero ser isso. Eu quero ser Ariel, cabelo vermelho, longo, né? Toda dentro dos padrões pré-determinados de princesas. Agora as coisas estão modificando um pouco. Se vocês pegarem Valente, a personagem principal é bem diferente. Os cabelos dela são assim, desgrenhados, sensacional, vermelhos assim, né, meio ruivo. O corpo dela tem mais curvas, exatamente, tem mais curvas, se vocês perceberem. Ela é mais assim voluptuosa. E além disso, da parte física, é a parte mental dela. Ela é independente. Ela não quer se casar. Isso também me lembra um outro fato da Maria e João, o conto das bruxas, quando a Maria senta na mesa para comer com a bruxa e o João, ela pergunta: a senhora é casada? Isso naquela época. Ela responde, ironicamente, eu adorei essa parte: por quê? Você está vendo alguma bola amarrada ao meu pé? Então, né, a gente já percebe como é que é visto o casamento, né? Essa questão de se casar, ter que estar amarrada a uma pessoa, eu perder a minha independência, eu sou submissa a uma pessoa, não, eu não quero isso para minha vida, né? Próximo, pode passar. E aí, minhas queridas bruxas, que eu adoro de paixão, né? Sarah Sanderson, Winifred Sanderson e a Mary Sanderson, né? Que faz parte da Abracadabra. Elas são bruxas maravilhosas, né? Percebam, cada uma tem um tipo físico diferente. Uma é loira, outra é ruiva, outra é morena. Cada uma tem uma cor também de roupa escura, né? Uma é vinho, a outra é verde escuro, a outra é lilás. Né? Então, elas fazem essas maldições, cada uma tem um dom particular. A Mary, que é essa de cabelo preto, é farejadora. Então, aí a gente volta àquela animalização. A Winifred, ela lança os feitiços, tanto que ela tem um livro dado pelo próprio diabo, né, em pele humana. E a Sarah, que é mais bonitona, né, que é Encanta, eu veria a Sarah como a feiticeira. Ela é aquela que vai seduzir, ela dentro de um ônibus, ela tenta seduzir o motorista, ele fica atraído por ela, só que não dá tempo de acontecer nada. Mas é bem interessante a cena. Ela tem o poder de encantar com a voz. Então ela canta e as crianças vêm ao encontro dela para que elas possam seduzi-las, né, e retirar essa energia vital delas. Então é bem legal. E detalhe, vai lançar o 2. Eu estou aguardando esse dia, mas está em processo ainda. Né? Provavelmente vai ser lançado na plataforma Disney. Próximo, pode passar, Sérgio. Essa é a bruxa da Maria e João, Conto das Bruxas. Essa é a bruxa velha. Né? Então vocês percebam o olho, percebam a velhice, a forma mais obscura, mais assim, mais assustadora, mas aí que tá. Na minha análise, eu vejo essa bruxa como algo muito atrativo. Ela atrai muito, mas ela é muito assustadora ao mesmo tempo. Né? Então, ela vai encantar você pela forma como ela entra em cena. Ela com a Maria, eu digo até que ela assume o protagonismo do filme. Mas a Maria também está ali junto. Então, as duas juntas somam muito no filme. Então, quando ela aparece, é algo, sim, fenomenal. Né? Então, especialmente, essa é a bruxa velha. Eu também separei, mas só na análise, a bruxa mais nova, vocês vão ver a diferença. Pode passar. E a icônica Convenção das Bruxas. Maravilhosa, né? Que a gente tem, basicamente, a feição de uma bruxa, assim, real mesmo. Então, vocês veem a orelha já quase caindo, o corpo já em estado quase de, né, putrefação, o nariz é essencial, né? Então os olhos, né, aquela coisa mais quase sem cabelo, dizem que as bruxas são carecas, né? Eu acho que não, né? Então existe todo esse misticismo. Não sei se vocês já chegaram a ver, esse ano lançou Convenção das Bruxas, né? Um remake.
não é muito bom, já vou adiantar isso para vocês, porque é uma bruxa muito caricata. Não é essa bruxa que causa medo. Essa bruxa desse ano é algo muito mais ridículo. Nenhuma pessoa vai sentir medo de olhar isso. Aquela bruxa anterior que nós vimos, de Maria e João, o Conto das Bruxas, aquilo traz medo. E se você vê em cena, aí traz mais medo ainda. Mas a bruxa desse ano, de Convenção das Bruxas, realmente não traz nada, 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 nada de medo. É só de riso, mas riso de escárnio. Não riso de, que legal, que bacana. Não, é algo muito forçado, que não necessita ser dessa forma para que a bruxa seja tida como algo, como um monstro. Ali estava um monstro ridículo, né? Bem fadado realmente ao fracasso. Pode passar, serve. E aí, a junção de várias bruxas que eu não coloquei lá, mas fiz uma junção. Então, o primeiro quadrinho, As Bruxas de Eastwick, né, que é bem legal, né? Temos a do Harry Potter, né? A madrasta má, né, que se transforma. Dizem que ela é uma madrasta má ainda, mas não é uma bruxa. Eu a vejo como uma bruxa, até pelos trejeitos. Embaixo, nós temos a seleção de outras bruxas, né, que nós costumamos ver em algum filme, séries. Claro que existem muitas outras bruxas, só que não daria tempo suficiente de encaixá-las aqui, né? Então, pode passar, serve. E aí eu entro agora, finalmente, na análise de algumas obras, né? Eu acho que vai dar tempo de comentá-las com vocês. O tempo que sobrar, eu pensei em fazer um debate ou questões que vocês queiram trazer, né? Trocar esse conhecimento, uma espécie de sabá mesmo, que nós estamos tendo, né? Então, o primeiro conto é russo, Vasilisa a Bela, né, de Afanassev. É um conto bem legal, porque traz a Baba Yaga, né? Seve, pode passar? Eu fiz um resuminho bem curtinho, né? Essa é a Vasilisa, né? Normal. No conto russo, a figura materna morre. Sempre ocorre isso, né? Parece que é algo que tem que ocorrer, né? A mãe morre, aí fica o pai e a filha, o pai e as filhas, né? E aí vai se desenrolando a história. No conto russo, a figura materna morre e, em seu lugar, a mãe presenteia a filha com uma boneca mágica, um objeto que será auxiliador, bondoso e protetor. O único dever de Vasilisa é alimentar a boneca para que esta lhe proteja de todos os males futuros. Um dia, precisa buscar fogo na choupana da Baba Yaga, uma bruxa canibal que habita em uma floresta densa e de difícil acesso, por ordem da madrasta que espera se livrar da enteada. A vilã identifica a menina pelo cheiro. Novamente, nós temos aquela animalização, evidenciando o olfato animalizado e apurado das bruxas. Né? Então, quando o ser, né, passa o limite do sustentável ou aceitável, ele se transforma automaticamente em algo monstruoso e aterrorizante. Por exemplo, o canibalismo é considerado o auge, né, da transgressão social, o mal e o horror em si, né, que aí flerta com o quê? O intolerável e o inumano, né? Pode passar, serve. Por mais que a bruxa seja algo ameaçador e maligno, pode passar, que essa é a Vasilisa, eu só fiz um recorte. Nós vamos chegar a Baba Yaga, né? Por mais que a bruxa seja algo ameaçador e maligno, a Vasilisa chama de vovó e faz perguntas pré-determinadas, esperadas previamente pela vilã. Então, percebam, há sempre um equilíbrio entre a ignorância ou a alienação, né? E o muito saber, que envelhece. Ou seja, faz com que as pessoas se preocupem demasiadamente e acabam envelhecendo com mais rapidez. Portanto, há um limite que não deve ser ultrapassado, que é a preservação da individualidade do outro. Então, eu só vou responder até onde eu souber que pode ser respondido. Né? Então, eu peguei um trecho do livro, né? Só para vocês verem como é que a bruxa ela chega. Né? Então, fez-se um barulho medonho na mata.
As árvores estalaram e gemeram. As folhas secas farfalharam e chiaram. Baba Yaga apareceu, voando num almofariz que esporeava com seu pilão e varrendo seus rastros com uma vassoura. Avançou até o portão, parou e farejou o ar à sua volta. Este lugar está cheirando a menina russa. Quem está aí? Ela até identifica a nacionalidade. É russa, claro. O conto é russo, né? Faz sentido. Né? Então, vocês percebam. Cheirando a menina. Então, eu estou farejando a minha presa. Pode passar, Sérgio. E aí, chegamos à querida Baba Yaga, maravilhosa, né? Sempre com o seu aspecto amedrontador, que é basicamente... O que é Baba Yaga? Bicho-papão. Se você olha assim, conta uma história dessa, ainda apresenta para sua filha ou para o seu filho, óbvio que ele vai se assustar, ainda mais se for muito pequeno. Então, a Baba Yaga parece, em relação à protagonista, a Vasilisa, né, mais justiceira que perversa. Né? Então, como figura primitiva e ligada aos princípios da natureza, né, sempre ligada à natureza, talvez possa ser compreendida não como maligna, mas como rechaçada, repudiada, habitando locais afastados dos espaços reservados aos grupamentos sociais. Então, é sempre aquele que está à margem da sociedade. E, por isso, desprotegida. É uma pessoa, é um ser desprotegido, ligada a instintos primitivos, como matar para comer e sobreviver. É a mesma coisa de João e Maria. Quem me garante que aquela velha senhora não estava com fome quando viu aquelas duas crianças convenientemente desprotegidas na mata, não foi lá para se alimentar? É tudo essa questão, é que nem o lobo mau, né? É um animal que está faminto e basicamente ele tenta se alimentar. Se nós formos pensar por esse lado. Sérgio, pode passar? E aí eu trouxe uma imagem do filme. Existe um filme de 1940, mas que é A Bela Vasilisa. Então vocês percebam, olha como é Baba Yaga. Olha os dentes, né? O jeito. Se você compara uma imagem com outra, olha a Vasilisa, como é que é. Olha como a Baba Yaga é. Então é muito evidente quem é a vilã, quem é o mal. Mas nesse caso eu não a vejo como mal. Né? Ela, quando deixa a menina retornar para casa, ela dá a ela a caveira, tanto que se a gente retornar, Sérgio, você pode voltar um pouco? Voltar... Volta. Volta mais um pouquinho. Aí. Agora, volta de novo. Vai mais para frente. Aí, perfeito. Volta de novo, volta de novo. Tem que parar ali onde está ela. Isso, mais um pouco. Isso aí. E acabou. Isso, parou. Perfeito. Aí, vocês percebam, ela está carregando uma caveira. Essa caveira foi dada por Baba Yaga para fazer o quê? Justiça em relação às duas irmãs postiças, né, que ela tinha. E a madrasta, claro, juntamente. Então, quando esse objeto é como se fosse um símbolo de justiça para a bruxa. Ela aponta a caveira, os olhos brilham e as três caem em pó. Elas são queimadas pelo olhar da caveira. Fez-se justiça, não é? Então, mas Vasilisa não. E o que ela faz? Ela pega essa caveira e guarda, enterra ela, sabendo o poder que o objeto tem, né? Então, isso é basicamente o quê? Será que a vilã é realmente malvada? Porque a Vasilisa era tratada como escrava pela madrasta e pelas filhas dela. Será que realmente ela era a perversa? A Vasilisa soube trabalhar com a vilã, soube fazer as perguntas corretas. Quando ela se casou com o príncipe, ela levou a Baba Yaga como se fosse vó dela, para cuidar dela. Então, houve um pacto, houve uma ação mútua. Né? Então, eu ajudei você consequentemente não vai esquecer nunca de mim. Então, eu não vejo a Baba Yaga assim como a vilã. Quer dizer, eu acho que eu nunca vou ver nenhuma das bruxas como a vilã. Eu sempre vou ter como defendê-las de alguma forma. Então,
Pode passar, Célia? Isso. E aí, pode passar? Mais um? E aí eu trouxe, né, uma citação da Clarice Pinkola Stés, que ela fala o quê? A Baba Yaga é a mulher selvagem, sob o disfarce da bruxa. A semelhança do termo selvagem, o termo bruxa, veio a ser compreendido como um pejorativo, mas antigamente ele era uma designação dada às benzedeiras, tanto jovens quanto velhas. Naquele filme que eu mencionei a vocês, tanto Morte Negra como A Noiva do Diabo, nós temos benzedeiras novas e velhas, temos curandeiras novas e velhas, que estão ali no ofício para aprender. Sendo que a palavra witch, bruxa em inglês, deriva do termo witch, que significa sábio. Então, a curandeira é uma mulher sábia, é uma mulher com conhecimento, com experiência de vida, que está ali para ajudar ou não. Né? Claro que existem as duas faces. Isso antes que as religiões monoteístas suplantassem as antigas religiões da mãe selvagem. De qualquer maneira, porém, a ogra, a bruxa, a natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspectos que a cultura considera apavorantes nas psiques das mulheres são exatamente as bênçãos que elas mais precisam resgatar e trazer à superfície. Eu acho que essa última passagem é bem interessante para os dias atuais. Isso é muito atual para a gente, é de 94, mas deve ser atualizado e dito, acho que todos os dias, todos os meses e todos os anos, com uma corrente mesmo. A gente deve resgatar tudo, né, o que a mulher traz de bênçãos. Claro que o ser humano é falho, né? A gente vai ter o mal e o bem caminhando paralelamente. Mas eu acho que essa passagem exalta bem o que nós vimos. No começo era só ruindade, coisas ruins. Agora a gente está suavizando um pouquinho, né? Então, pode passar, Célia. E aí, a Pequena Sereia, né, do Andersen, né, dinamarquês. Aí eu já fui para o outro lado, né? Vamos seguir. Obrigada, Rosa, pelo elogio. Realmente é algo que eu amo fazer. Isso aqui está sendo um prazer compartilhar com vocês. Eu faço isso com a maior alegria do mundo. Né? Então, eu sempre vou estar aqui disponível. Tá? E se eu puder, no dia 31 de outubro, faço outro encontro já com o chapéu, com as vestimentas, seja o que for. Aí a gente pode unir todos os monstros que a senhora quiser, professora. Tem o Vinícius, tem Pesquisando a Monstruosidade, tem o Felipe, aí a gente junta, tem o Alexandre. Então, vamos embora para só monstruosidade, doces ou travessuras, né? Então, a Pequena Sereia. Nesse caso, eu peguei algumas passagens para a gente ver melhor como funcionava. Serve, pode passar. É um conto sofrível, não é aquele conto de fadas que a Disney coloca. Né? Eu acho que a maioria deve ter lido um pouco o conto tradicional. Então, provavelmente eu vou ficar só nesse conto. Não vai dar tempo de falar sobre João e Maria, mas eu vou deixar para amanhã, tá? E vou acrescentar mais 2 a 3 obras, que eu acho que vai dar tempo para a gente trabalhar, para depois ter atividade interativa com a Vitória, que é aí que ela vai assumir o posto, né, do nosso encontro. Então, este conto retrata o desejo de uma jovem sereia em conhecer e viver no mundo dos humanos, ao lado do rapaz que amava. Para tal feito, deveria se tornar humana também. E assim contaria com a ajuda da assustadora bruxa do mar, cuja moradia é no lado mais distante dos redemoinhos espumantes. Então percebam, até no mar tem que ser um local muito distante, de difícil acesso. Só quem vai lá é quem realmente não tem amor próprio, né? No qual não cresciam flores, nem relva do mar, onde não havia nada além do fundo arenoso, cinzento, que se estendia até os turbilhões, onde a água rodopiava com o estrondoso de rodas de moinho e sugava para as profundezas tudo que podia agarrar. Será que esse é o local próprio para se conseguir o amor?
Se a gente pensar, não, né? Porém, para alguém apaixonada, sim. Ela pode até o final do mundo conseguir a paixão dela, né? Mas essa descrição não é de um local próprio de quem vai conseguir o amor real, verdadeiro. Não é? Serve, pode passar. Havia somente a lama quente, borbulhante, que a bruxa chamava de seu charco. Então, eu tentei trazer essa imagem, vocês podem ver, muita coisa misturada, muita planta, né? Esse charco, essa lama quente, tudo isso junto, né? Então, a casa da bruxa ficava atrás do charco, no meio de uma floresta fantástica, claro, né? Fantástica, sobrenatural, né? Todas as árvores e arbustos eram polidos, metade animal e metade planta. Pareciam serpentes de 100 cabeças crescendo do chão. Tinham ramos que pareciam braços longos e viscosos, com dedos flexíveis semelhantes a vermes. É um lugar próprio para o amor? Hipótese alguma. De jeito nenhum. Porém, a sereia chega lá. E aí a gente vai ter uma diferença muito, muito importante da Disney para o conto original. Nós vamos ver em seguida. Seve, pode passar. Nó por nó, desde a raiz até a crista, estavam em constante movimento e se enroscavam com força em torno de qualquer coisa que conseguisse agarrar no mar, e não a soltavam mais. Esqueletos brancos de seres humanos que haviam morrido no mar e afundado até as águas profundas olhavam dos braços dos polidos. Lemes e arcas de navios estavam fortemente apertados em seus braços, junto com esqueletos de animais da terra. E o mais horripilante de tudo, uma sereiazinha que eles haviam agarrado e estrangulado. Essa é a principal coisa. Se você é uma sereia e chega e vê que uma sereiazinha como ela, que eles haviam agarrado e estrangulado, você ainda tenta entrar em um local desse? Não é possível, é muita ingenuidade. Ou é aquela paixonite, aquele amor à primeira vista, que acaba cegando o seu próprio amor por si próprio, o amor próprio, né? Que nós temos, ou que deveríamos ter por nós mesmos. Seve, pode passar. E aí, maravilhosa bruxa, ela tenta convencer a sereia de que isso é uma imbecilidade que ela está fazendo, coisa que a Úrsula não faz. A Úrsula, cada vez mais, tenta trazer a sereia para perto dela. Então, ela engana a sereia. Essa não, ela joga limpo com ela. Então, vamos ver. Que idiota você é! Mas sua vontade vai ser atendida e vai lhe trazer desventura, minha linda princesa. Você quer se livrar de sua cauda de peixe e ter no lugar dela um par de tocos para andar como ser humano, de modo que o jovem príncipe se apaixone por você e lhe dê uma alma imortal? Você veio na hora certa. A partir de amanhã, assim que o sol se levantar, e por um ano inteiro, eu não seria mais capaz de ajudá-la. Parece promessa de político, né? Não, hoje é o dia certo para você fazer isso. Amanhã não daria tempo. Ou telemarketing, né? Alguma coisa assim. Vou preparar uma bebida para você. Terá de nadar para a terra com ela antes do nascer do sol. Sentar-se na praia e tomá-la. Sua cauda se dividirá então em duas e encolherá para virar o que os seres humanos chamam de bonitas pernas. Mas vai doer. Você sentirá, se ela já diz, mas vai doer, eu já caio fora na mesma hora. Não. Se vai doer, eu não quero. O amor dói. Dói. Não deveria, mas dói. Você sentirá como se uma espada afiada a cortasse. Todos que a virem dirão que você é o ser humano mais encantador que já encontraram. Vai conservar seus movimentos graciosos. Nenhuma dançarina jamais deslizará com tanta leveza. Mas cada passo que der a fará sentir como se estivesse pisando numa faca afiada. O bastante para fazer seus pés sangrarem. Se está disposta a enfrentar tudo isso, posso ajudá-la. Você imagina, alguém chega para você e diz, você vai passar por tudo isso, você continua? Aí a Disney vai colocar algo assim? Óbvio que não, né? Uma empresa de entretenimento familiar? Nunca, né? Nunquinha, exatamente.
Vitória, nunca isso vai ocorrer. Então, se você pensa que, eu vou estar com o meu amado, mas enquanto eu andar, vai ser como se facas apontassem, facas afiadas cortassem os meus pés e sangrasse realmente? Ela disse sim. Respondendo, ela aceitou o casamento macabro, que isso é macabro, né? Próximo, Sérgio, pode passar, tá quase acabando, gente. Mas ela tenta ainda, a bruxa tenta persuadir, mas não consegue. Pense sobre isso com cuidado. Qual é a vilã que vai fazer isso? Não, é isso mesmo, você tem que fazer, tá correto. Não, ela tenta abrir os olhos dela, mas ela não consegue. Pense sobre isso com cuidado. Depois que assumir a forma de um ser humano, nunca mais poderá ser uma sereia. Não será capaz de descer nadando através da água ao encontro de suas irmãs e do palácio de seu pai. Só conseguirá uma alma imortal se conquistar o amor do príncipe e fizer com que ele se disponha a esquecer o pai e a mãe por amor a você. Ou seja, ela deveria abdicar da própria família, do amor familiar, em prol de alguém que ela viu uma vez só, em um naufrágio. Que interessante, né? Ele deve tê-la sempre em seus pensamentos e permitir que o padre junte suas mãos para que se tornem marido e mulher. Se o príncipe se casar com alguma outra pessoa, ainda tem isso, ainda tem a condição. Se o príncipe se casar com alguma outra pessoa, na manhã seguinte, seu coração se partirá. E você virará espuma na crista das ondas. Não vai receber a minha ajuda a troco de nada. Aí, claro que é o pagamento, né? Você tem a voz mais adorável entre todos que habitam aqui no fundo do mar. Sempre as princesinhas têm esses dons, né? Ou ela canta muito bem, ou ela tem uma bela voz, ou ela sabe se portar, ela tem um bonito físico, né? Ela é agradável, né? Então, tudo isso a gente tem nos contos de fadas. Provavelmente pensa que poderá encantar o príncipe com ela, mas terá que dá-la para mim. Vou lhe pedir o que possui de melhor como paga por minha poção. Tá paga mesmo no livro onde eu retirei. Você entende? Tenho de misturar nela um pouco do meu próprio sangue, para que a bebida seja afiada como uma espada de 2 gumes. Ou seja, vamos recapitular a loucura, né? Ela entra em um local onde já tem uma sereiazinha presa, já morta. Ela diz que isso é uma loucura dela fazer. Até aí ela já não tinha que continuar. Ela diz que ela pode até fazer, mas ela vai sentir muita dor, né? Então é como se facas afiadas estivessem cortando os seus pés. E caso o príncipe não se apaixone, não se case com ela e se case com outra, ela morrerá. Ela virará espuma do mar. E ainda tem o pagamento da bruxa do mar, que é a voz. Ou seja, ela vai estar andando, pisando, como se, né, sangrando, dia após dia, sem voz. Onde tem a felicidade, a alegria, a graça aí? Em nenhum lugar, né? E mesmo assim, ela aceita. No desenho, a bruxa, claro que não vai fazer isso. A bruxa vai, não, você vai ver, ele vai adorar, você é tudo que ele queria, mas você vai ter que me dar a sua voz. Mas a Úrsula tem uma pretensão com a voz da Ariel. Ela não tem essa pretensão. Ela só quer a voz dela como pagamento, justo, né, pelo que ela vai fazer. Se ela está disposta, maravilha. Mas a Úrsula tem a pretensão depois de usar essa voz contra a Ariel, né, para uma espécie de vingança. No desenho, ela vai sendo atraída. Aqui não, ela vai em busca de ajuda com a bruxa do mar. Então é bem diferente as visões. Por isso que a Disney quer que você veja a Úrsula como a vilã. E naquele instante, ela é vilã. Ela vai enganar, ludibriar a sereia, que no fundo vai, mas não vai. Ela fica na dúvida. Pô, mas será que, ai meu Deus, será que eu faço isso? Ela fica na dúvida, propriamente, para você ver. Não, olha, ela é a heroína, ela está na dúvida se ela vai ou não aceitar a proposta indecente da vilã, que é ruim mesmo. No conto, não. Ela diz isso tudo,
ela só questiona no momento de entregar a fala. Pô, mas é a única coisa que vai me restar é a minha fala. Se eu te der, o que vai me sobrar? Resposta da bruxa, que é sensacional. A sua beleza, a sua graciosidade, né? Então, tudo isso. E o amor que o príncipe vai sentir por você, caso ele não case com outra. Então, isso é aquela sublinha que fica lá embaixo onde você assina o termo com o diabo. Né? Então, é aquela coisa que você tem que ler com a lupa para enxergar. Então, caso ele se case com outra, aí já não vai dar certo para você. Passando, pode passar a Seve. Então, resumindo, né? Ele acaba se encantando por outra porque aquela mulher que ele viu no naufrágio, ele se apaixona por ela. Mas a que surge para ele é similar a ela, mas não é a mesma pessoa. Então, ele se apaixona, ele está apaixonado por aquela que ela já foi, não por aquela que ela se transformou. Conclusão, ela vai morrer, óbvio, né? Porém, as irmãs dela vão até a bruxa do mar pedir para que algo seja feito. E elas cedem o cabelo delas, é a beleza feminina, é o cabelo, né? Então, cabelos longos, tem aquela coisa da força, da sedução, né? Elas tiram todos os cabelos, né? Entregam para a bruxa para ela entregar um punhal para ela ferir o coração do príncipe. Mas ela faz isso? Não. Porque ela o ama tanto que ela não vai fazer isso. Então, ela prefere morrer do que matar o seu amor. Bonito isso, mas um pouco... Mas ela quis chegar a esse nível por conta própria. Então, com um último olhar para o príncipe, seus olhos anuviados pela morte, ela saltou do navio no mar e sentiu seu corpo se dissolver em espuma. Ela não queria estar com os humanos? Então, ela se transformou em espuma do mar. E lá vai ele, na segunda foto, no navio, sozinho. Sem aquela que ela já foi, uma sereia, e sem aquela que ela se transformou. Provavelmente ele vai em busca, isso não diz, claro, mas ele vai em busca de uma nova esposa, um novo amor para se encantar. Então vocês percebam esse sacrifício, né? Exatamente. Ame a si mesmo primeiro. Você amando a si mesmo, você vai ter toda a capacidade de amar outra pessoa. Ajudar, amar, compartilhar, seja o que for. Bom, são 8h37. Eu não vou começar, porque senão acho que não vai dar tempo. O professor, a senhora que decide se eu continuo falando sobre João e Maria e deixo os comentários para amanhã, ou eu paro por aqui para deixar o pessoal falar alguma coisa. Não sei. O que a senhora acha? Tony, tem algumas perguntas. O pessoal postou, eu acho que, já como são, né, no meu são 8h38, acho que vale a pena. Tá bom. Então, amanhã eu pego João e Maria, então eu vou falar sobre o conto original, sobre as duas adaptações cinematográficas, João e Maria, Caçadores de Bruxas, que é bem legal, e Maria e João, o Conto das Bruxas. Vou pegar Convenção das Bruxas, mas muito rapidamente, é uma outra forma de ver a bruxa, e vou trabalhar um pouco duplo, com Uxa, Hora Fada, Hora Bruxa, que é bem interessante. Se sobrar um tempozinho, eu acho que não vai sobrar, porque eu vou ter 1 hora só, acho que não vai sobrar, mas se sobrar eu já faço, é melhor sobrar do que faltar, né? Então eu já pego um outro livro, como por exemplo, A Coleção de Bruxas do meu pai, que é aquela bruxa diferente, né? Que eu nem vou comentar que bruxa é essa. Mas se der tempo, eu trabalho isso também para amanhã. Bom, vocês já viram o que aguarda, né, vocês amanhã. Ela já deu um spoilerzinho, né? Para todos Não, é só voltarem. assim, o trailer. Não, nem é um trailer, é um teaser, que é menorzinho do que vai acontecer. Obrigada, gente. A Vitória estava anotando. Cadê, Vitória? Sim, eu estou aqui. Boa noite, galera. Anotei as perguntas de vocês e também os comentários. Então, eu vou ler para você, Tuane. Vamos começar aqui com a Maria Eduarda, que ela falou: eu tenho uma dúvida. Caso elas negassem, seriam torturadas até confessarem? Era sobre a Inquisição
e as mulheres sendo forçadas a confessar. Sim, então, quando bastava ser apontada, né, para que fosse posta como, como é que eu vou dizer, como a culpada mesmo. Então, ela é praticante de bruxaria, de feitiçaria. Ah, então vamos pegá-la, mas ela não confessou e nem vai confessar. Vamos torturá-la para que essa confissão venha, por mais que seja imposta uma tortura, vamos torturá-la até que ela confesse. Ela confessou? Vamos matá-la. Por quê? Ela confessou que ela realmente é. Mas como é que ela confessou isso? Com base em tortura. Não foi algo espontâneo. Ah, sou bruxa, sim. Não. Tem outro tipo de tortura, que é o despertar da bruxa. Que é basicamente o quê? É um garfo que é colocado aqui e aqui. Se você dorme, então vai ter que ficar em alerta. Isso por semanas. Então, se você faz isso aqui, você vai morrer. E os soldados tinham que permanecer com essa mulher acordada. Então, jogavam água, acordavam ela para ela não dormir. Então, com tanta alucinação, a pessoa já diz, olha, sou realmente bruxa, para acabar esse meu sofrimento. Então, quando acaba o meu sofrimento, aí sim, eu vou ser morta. Às vezes, a morte é mais rápida do que a tortura angustiante ali, do dia a dia. Então, elas confessavam, assim, até a tortura ser, assim, inimaginável. Entendeu? Então, eu confesso, eu sou bruxa. Beleza, então você vai ser ou jogada no rio ou vai ser queimada. Né? Então, não tem muita opção. Então, bastou ser apontada, você já é julgada, condenada, acabou. Já é a morte mesmo. Não tem essa possibilidade de advogados. Né? Nessa época não tinha. Você só tinha inquisidores, você só tinha o promotor. Ele está ali, ó, todo dia. Então, tem o juiz e o promotor, e a vítima. Só. E o povo querendo, não, condena ela, condena, porque ela é a bruxa realmente, ela quis ficar com o meu marido, enfeitiçou ele, sempre assim, né? Ou se não, ela fez uma previsão de que tal pessoa iria me matar, então ela é uma bruxa. Então, nesse caso, realmente ela é tirada da tortura quando ela confessa que ela realmente praticou aquela ação de bruxaria. Ok, maravilhoso. Vamos para a próxima. Lilian Borges falou: todo esse controle sobre a mulher, seu corpo poderia ser visto como uma forma de manter o poder patriarcal? Eu lembrei de Lilith na questão da demonstração de independência. Dá para repetir? Porque ficou meio cortado o áudio. Desculpa. Vitória, repete só rapidamente. Tá. Ela perguntou: todo esse poder sobre a mulher, seu corpo poderia ser visto como uma forma de manter o poder patriarcal? Eu lembrei de Lilith na questão da demonstração de independência. Sim, sim. O corpo era aquela... O corpo, como é que eles poderiam ver? Existe até um artigo que está dentro do Maleus, que ele fala que o corpo da mulher, o homem ficou com tanta inveja daquele corpo que poderia trazer a vida, que ele acabou amaldiçoando aquele corpo de uma certa forma. Então, aquele corpo que traz a vida também traz coisas ruins. Então, através daquele corpo, o mal pode se manifestar. Então, o corpo da mulher é um portal onde coisas ruins podem acontecer. Então, você tem traições, você tem orgias, você tem um pacto carnal com o diabo, então você tem uma série de coisas. Mas através de uma mulher, como já tinha dito, uma mulher dual, né? É uma mulher que é fraca carnalmente, ou seja, ela vai ceder em algum momento, mas é tão forte a ponto de seduzir um homem que deveria ser mais forte do que ela, já que ele que vai condená-la. Né? Então, não tem muita lógica, mas realmente tem toda a razão nessa questão do corpo ser esse portal, ser esse instrumento que a sociedade patriarcal tem medo. É aquele outro, é aquele que pode seduzir, é aquele que pode enganar, como se fosse uma serpente mesmo enrolando a sua presa. Realmente, né? Que droga. Vamos lá. Margarete Baldino perguntou: um fato interessante é que há muitas narrativas de bruxas, mas e os bruxos?
Então, os bruxos existem, assim como não eram perseguidos tanto como as bruxas. Então, por exemplo, a gente agora está vendo um bruxo recente, Harry Potter. Mas ninguém condena Harry Potter. E nem condenaria agora Hermione e tal. Mas antigamente a gente tinha o Merlin, né? Então a gente tinha a Morgana e tal. Os bruxos não eram, assim, passíveis de condenação. Mas as bruxas sim. Por que as bruxas sim? Por serem mulheres. Exatamente. Era o clero. Então, como é que eu vou condenar um bruxo assim? É impossível. Então, a mulher eu sei que vai condenar, porque eu tenho essa teoria de que a mulher é tudo aquilo. Tudo ruim, né? Então, um homem que se deixou influenciar por essa mulher, ele pecou, mas ele pode ser perdoado. Por que a mulher não pode ser perdoada? É uma questão, né? Então, exatamente. É o canal para todo o mal, né? Então é aquele mal, meu Deus, né? A mulher é aquilo que vai realmente causar o apocalipse no mundo, né? Realmente. Se não fosse a mulher, como é que seria, né? Na verdade. Então, basicamente isso. Então, os bruxos, assim como o Agostinho disse, o clero, não eram passíveis de perseguição. As mulheres, as curandeiras, as renzadeiras eram. Se você pensar que um médico local ia em uma aldeia e, ao invés de dar um remédio, desse um composto natural, ele seria posto na Inquisição? Mas e se a mulher fizer a mesma coisa? Mas a mulher ela tem que ser submissa, não pode ter conhecimento excessivo, assim como em Luta pelo Amor, as cortesãs não poderiam estudar. As mulheres casadas não tinham esse poder de estudar, de ter essa autonomia, de ter essa liberdade, essa independência. Elas tinham que ser mulheres submissas, porque aquilo que a professora sempre costuma mencionar em algumas reuniões, quando vai tratar questões familiares, quando você casa com uma pessoa, o seu pai, o seu tio, o padrasto, seja o que for, te leva ao altar e entrega a sua mão, que está com ele, a uma outra mão. Ou seja, você passou de um homem para outro homem, um dono para outro dono. Você permanece com esse ciclo. É daí que vem um pouco dessa submissão, né? Não que eu pense isso, mas eu vou pensar que nem a bruxa da Maria e João, né? Então, eu vou pensar, por acaso você está vendo alguma bola amarrada aos meus pés? Não, né? Então eu estou livre, leve e solta, não me preocupo com isso. A gente tem aqui uma Sempre cai, pergunta realmente. da Raquel. Está correta. Você consegue ver aí, Tônia, a pergunta da Raquel? Deixa eu dar uma olhadinha. Se quiser, eu posso ler para você. É grande, não é? Que eu vi um texto. Tá aqui. Tuane, boa noite. Na literatura voltada para as crianças, algumas bruxas apresentam uma característica peculiar de comer crianças. A bruxa Salomé, de Audrey Wood, da mesma forma que a bruxa de João e Maria gostam de comer crianças. Na sua análise, a que se deve essa característica, visto que já há outras representações de bruxas que não apresentam essa característica? É uma forma de alertar as crianças sobre os perigos que a bruxa representa? Sim. Sim, é basicamente isso, porque a forma de você ter o canibalismo é uma característica marcante das bruxas. Assim como a animalização, eu vou comer o meu inimigo, não inimigo, mas aquele ser desprotegido, como forma de ou de me alimentar, ou de sugar aquela energia jovial para me manter sempre fortificada. Então, realmente, a animalização é uma característica marcada, fundamental dentro das bruxas. Claro, aquele coletivo, aquele imaginário coletivo que nós temos da bruxa. Então, ela é envelhecida, ela é adepta da necromancia, então tudo que vai para um lado, transgressor. O canibalismo é algo transgressor. Então, tudo que vai para esse lado, você vai ver a bruxa ali, porque a bruxa é um monstro. É um monstro, mas aí que tá. É um monstro que atrai atrai e causa repulsa ao mesmo tempo. Você vai se sentir
meio esquisito, mas, poxa, ali tem alguma coisa que me chama a atenção. Será que é a imortalidade? Será que é porque ela transgride as leis convencionais? Então, o canibalismo está dentro disso também. Espero ter respondido da melhor forma possível, mas o canibalismo realmente está atrelado à animalização. Ela vai sentir o faro, ela vai atrás da presa, Baba Yaga, ela sente o faro, João e Maria, que nós vamos ver amanhã, ela sente o faro. Claro que nem todas as bruxas são assim. Existem bruxas, exemplo, da Usha, ora fada, ora bruxa, da Sylvia Ortoff, que nós vamos ver amanhã, que não traz essa animalização. Mas ela traz alguns trejeitos. Então, o aspecto mais desgrenhado, cabelo mais doido, não arrumadinho, cinta liga, indicando que aquela sedução que a fada é toda angelical, que não pode. Ela é toda mulher casada, ela tem que se manter perfeita ali. Então, ela vai trazer algumas coisinhas que a gente vai identificar o lado positivo e o negativo, não que eles sejam verossímeis. Então, o negativo é sempre a bruxa e o positivo sempre a fada. Essas coisas vão se inverter e nós vamos ver como é que isso se dá. Quer que eu vá lendo, Vitória, embaixo? Não, eu posso. Sim, o Agostinho acabou de falar. Se você puder ler. Sim. O Tuane, eu pensei na questão da Baba Yaga e resolvi compará-la a uma sábia ermitã em comunhão com a natureza. Podemos dizer isso? Sim, porque ela é isso. A Baba Yaga, se a gente pensar, se a gente pega aquela imagem que nós vimos, ela está sempre ali em volta da natureza de alguma forma. Então, seja voando, seja com animais colados nela, né? A casa dela é sustentada por realmente uma pilha, como se fossem aspectos de galinha mesmo. Então, tudo é voltado para a natureza. A bruxa tem esse local específico, a natureza. Claro que eu não estou falando isso a realidade, mas, por exemplo, a gente pode vincular o vampiro ao caixão, e tá, à noite, não ao dia. A bruxa, a gente pode vincular à natureza. Não só à natureza, mas a gente pode ter bruxas em narrativas contemporâneas onde a gente encontre em locais normais. São aquelas narrativas mais, assim, contemporâneas, adaptadas em si. Mas a bruxa, o local dela de recolha espiritual é a floresta. Então a gente vai ter isso em Baba Yaga, em João e Maria. Na pequena sereia é uma floresta aquática. Mas não deixa de ser uma floresta. Uma floresta. Só que ela é aquática. Então, com todos os perigos que você possa imaginar que existem ali. Boa noite, Tawane, tudo bem? Tudo. Eu sou o professor Marcos, eu sou bem distante, sou de Palminópolis. Primeiro eu quero agradecer, né, por brindar com tanta informação, achei tudo muito incrível, não pude estar no início, mas eu quero fazer uma pergunta enquanto professor de literatura, gostando muito do gótico, né, e eu também gosto muito dessa parte do lado da bruxa, e assim, eu gostaria, não sei se você tem essa receita pronta, mas eu acho muito crucial a gente também inserir, né, essa configuração da bruxa na nossa literatura, né, porque é algo visto de forma tão banalizada, né. Então, assim, você poderia ter algo para a gente estar trabalhando de imediato, né, que a gente desconfigure essa bruxa que é má visualizada, né, pela sociedade? Uhum. Sim, sim. É possível que eu até acrescente. A gente tem no folclore, né? Então, nós temos o folclore tendo acabei esquecendo o nome primordial dela. Seve, você que pesquisa, é a... Yara? Hã? A Seve pesquisa Yara. Não é Yara. Sereia. A bruxa mesmo. A Cuca. A Cuca. Olha só, a Cuca. Então, eu posso realmente trazer a Cuca, mas pensa, como é que é a forma da Cuca? É uma forma animalizada. É uma jacaroa. Exatamente. Ela é uma É bruxa. uma jacaroa loura. Loira, ainda por cima. E ela tenta fazer as peripécias dela, as artimanhas, sempre com aquele fundo mais infantilizado, mais interessante, mas aquele fundo mais cômico. Mas eu posso até trazer a Seve
creio eu que já analisou a cuca em algum momento. A Seve pesquisa o folclore, não é, Seve? Então poderia até ter um encontro sobre folclore, não é, Seve? Pode Então, ser, você pode ser. falando, né, Seve? Então, podia ter várias coisas, né, Seve? Tá rindo de nervoso, né? É bom isso, Seve. Adrenalina é sempre bom. Está aqui, você vai ver como é bom, né? Mas eu posso trazer, sim, amanhã, posso retirar algumas coisas mais europeias. Eu sei que eu acabei colocando mais coisas europeias do que contemplando a literatura brasileira. Só que o meu corpus ficcional, o que eu fiz? Os contos da tradição, eu peguei da parte europeia mesmo. As narrativas contemporâneas, eu já fui para o lado brasileiro. Então, por exemplo, Puxa, Ora Fada, Ora Bruxa, é da Silvia Ortoff. A coleção de bruxas do meu pai. Quem seriam essas bruxas? Coleção de bruxas do meu pai. Seria o quê? Será que eram possíveis pretendentes do meu pai? A gente também tem essa bruxa aí, né? Então, não é sério. Então, são as madrastas. É aquela que vai ficar no lugar da minha amada mãe. Não é isso? Então, esses livros, tem o do Bartolomeu Campos Queiroz, né? Todos eles eu trabalho. Tem a do Pedro Bandeira, né? A Pequena Bruxa. Então, posso abrir mão, só mencionar João e Maria, porque é importante falar sobre ele, porque é um conto que faz parte também, e trazer esses livros, porque eu até listei os livros que ia trabalhar. E os livros são todos brasileiros. Então, eu vou, querendo ou não, contemplar essa literatura brasileira também. Não se preocupe que eu vou contemplar. Bela Adormecida, infelizmente, eu não vou conseguir. Seria maravilhoso para falar sobre essa distinção da fada e da bruxa, mas o meu tempo foi encurtado. Não deu tempo de apresentar o último conto, mas eu vou falar bem rapidamente sobre João e Maria, que é importante salientar, mas eu vou buscar mais essa literatura brasileira que está na minha dissertação. Só que eu não cheguei ainda para falar isso com vocês, mas amanhã vai chegar. Podem ter certeza disso, eu não vou esquecer. E talvez eu fale sobre a Cuca, mas a Seve podia contemplar e falar um pouco sobre a Cuca também. Eu não me oponho. Eu adoro participações. Espero muito que fale sobre a Cuca. Espero muito que fale sobre a Cuca. Você quer falar, Seve, ou eu falo? Você que escolhe. Eu vou falar rapidamente, né? A Cuca, ela vem... até falar. É rapidinho só uma palhinha, que na verdade o meu assunto não é a Cuca, é a sereia Yara, né? A Cuca, ela vem da cultura espanhola, é conhecida como a Coca, e é uma mulher loura, já idosa, só que aqui ela tomou essa imagem de ser uma jacaroa, uma jacaré fêmea, né? E ela tem um caldeirão que ela fica ali cozinhando as crianças que não dormem, que são desobedientes, cria esse imaginário dela ser uma bruxa que pega a criança que é desobediente para cozinhar no caldeirão. Então tem essa imagem bruxesca, posso falar assim? Essa imagem dela ser má. Mas como todo o nosso folclore, ele vem de fora, então ele vem da Europa, vem da região ali da Espanha e tal, ela é conhecida como a Coca. Há pouco tempo a Netflix fez uma série, né, já retrataram um pouco diferente, mas é uma bruxa amargurada, é uma bruxa que fica em frente ao seu caldeirão esperando, sim, cozinhar uma criancinha. Eu ouvi a história que ela era um dragão lá em Portugal. Eu não estudei muito a imagem da Cuca, Agostinho, mas dela eram os retalhos dos pijamas das crianças. Se vocês quiserem, amanhã, eu tenho umas cucas ilustradas. Se vocês quiserem, para amanhã eu mando para o grupo. Você pode, por favor. Vai ser ótimo. Eu vou colocar na galeria de fotos. Se você me dá antes, eu produzo a galeria de fotos e boto lá as suas cucas. Rapidinho, vou responder a Cristiane ali. A Cristiane fala da Cidade Invisível, da série da Netflix, que ela vira borboleta. Na verdade, ela não vira borboleta. Ela como é que se faz? Ela chama, né? Ela invoca um panapaná, que é o coletivo de borboletas.
no mundo mágico, no mundo esotérico, isso é o poder ligado às bruxas, né? De chamar, fazer esse chamamento, essa invocação. Invocações. Isso. E a borboleta é muito ligada à imagem do feminino, né? Então a Cuca tem esse lado, ela é uma mulher solitária e ela invoca um panapaná. É a magia dela. Bom, gente, são 9h, né? Pontualmente. Amanhã tem mais. Eu agradeço muito as participações do pessoal pelo chat, agradeço a pergunta do Marcos, muito obrigada, né? Fico assim, muito feliz. Algumas pessoas estavam perguntando se acho que foi Rosa, perguntou se a pesquisa era de doutorado. Eu falei, não, é de mestrado. Mas começou lá na graduação, né? As primeiras apresentações de Tuane foi ainda na graduação. É uma pesquisa que vai além do mestrado, né? Começou antes do mestrado, na realidade. Eu acho que vai seguir para o doutorado também. Isso não termina tão cedo, não. Espero que não, professor. Espero que surjam mais ideias. Com certeza. Surgirão. E, ó, o pessoal aí daqui a pouco vai te dar também um monte de ideias. A gente está aqui para isso. Estou aqui para anotar tudo. Não, vai ficar gravado, já avisei, olha, pode deixar recado no chat, porque vai ficar gravado, e eu vou passar tudo que o pessoal está escrevendo para a Tuane, tá? Então, olha, gente, muito obrigada, de coração mesmo. Nós tivemos uma audiência, assim, nossa, incrível, né? Mais de 90 pessoas em alguns momentos. Nós tivemos, assim, muitos inscritos, mas a gente sabe que imprevistos ocorrem, né? Sempre ocorrem. Então, de qualquer forma, muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação, pelos elogios à Tuane. Eu fico muito feliz porque, né, é uma retribuição, né? Ela está aqui partilhando o conhecimento com vocês, então todo o elogio que vocês fizeram para ela é um incentivo a que ela continue pesquisando, e é um incentivo também a que vocês pesquisem, né? Porque é um caminho árduo, mas é um caminho possível, né, para quem gosta. Aí eu acho que o segredo da Tuane é pesquisar, no fundo, o que a gente gosta, né, porque dá prazer, né, e quando dá prazer, a gente acaba vencendo as dificuldades, vencendo a ansiedade da pesquisa, tá? Então, assim, muito obrigada mesmo, a presença de todos vocês, e amanhã, de novo, nós estaremos aqui, 7 às 9, né, Eu só vou falar por 1 hora amanhã, depois de 8 às 9 temos a atividade interativa com a Vitória, com 2 atividades voltadas para o próprio tema. E até com vistas... Galera, só uma... Desculpa, professora, pode... Não, pode falar. Eu só ia lembrar, mais uma vez, para a galera não deixar de entrar no formulário e botar a presença, que aí garante o certificado de vocês bonitinho. Muito obrigada. Amanhã a gente se vê. Isso. Obrigada. Tem que fazer uma foto, professora? Com o pessoal? Sim. Vocês... seria bom se o pessoal aparecesse, né? Para a gente poder... Se aparecer, seria bacana. Não ficar só... Vou colocar lá no Facebook. Ah, legal, Tuane, deixa então o pessoal... Tuane, enquanto eu estava tendo as imagens das bruxas, meu sobrinho estava no meu colo, assim, vidrado nas bruxas. Acabou as imagens e ele foi embora. Olha isso. Viu? As bruxas encantam, as bruxas atraem. Não, mas ele adora figuras monstruosas. Ele adora figuras monstruosas, adora brincar de monstro comigo. É porque é a melhor parte. Os vilões são as melhores partes. Não tem discussão. Mais um estudioso aí para futuro, para gótico, essas coisas. O Anne vai colocar no Facebook, então se alguém não quiser, né, aí não sei. Mas a ideia é que ela vai divulgar esse meu. Vou ter, tá? Vou pegar até a foto depois pro meu. Deixa eu desmarcar algumas. Pronto. Vou agora. Tem avisando que está tampando o rosto. Agora sim. Pronto, vamos lá. Oi? Não, ainda não. Toda vez que alguém sai, tampa o rosto aqui de quem está no cantinho. Pronto, agora. 1, 2, 3 e...
Ai, gente, peraí. Entrou de novo mensagem pesada. Agora vai. Isso. Deixa eu bater só mais uma, por favor, só para garantir. Não saiu todo mundo, não saiu com coisa, não. Pronto, vou ver se eu saio. Pronto, agora. Gente, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos e até amanhã. Amanhã tem mais bruxas, tem o capítulo 2 desse pequeno livro que nós estamos construindo agora. Agradeço a presença de todos, foi maravilhoso compartilhar aqui com vocês aquilo que eu amo fazer todos os dias. Então, amanhã vai ser mais prazeroso ainda. Tá? Um grande beijo para vocês, uma boa noite enfeitiçada. É no mesmo horário, né? No mesmo horário, às 7? Hã? É no mesmo horário? Isso. Falou, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.